mas se fala um horário, ainda eu passei um pouco, eu passei acho que era 9h21. Eu pastor, mas por que foi tão rápido? Eu falei, pastor, porque falaram para mim entregar a palavra 9h20, né? A gente tem que, não sei se ela acaba 9h30, né? Faz tanto tempo, mas hoje a gente tem um tempo bom aqui, né? Graças a Deus. E Deus é bom porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos na presença dele, ali ele estará. E o desejo do meu coração para você é que você seja edificado com esta palavra que vai ser ministrada aqui nesta noite. Eu tenho buscado uma direção de Deus para não ser uma coisa contínua, porque às vezes a pessoa não consegue vir em todos os estudos. Então, para cada estudo que você participa, que você tenha a oportunidade de vir, você seja edificado da mesma forma. É claro, aquele que já viu mais, acho que foram 4, né? 4 estudos, você vai receber mais. Mas se você está aqui pela primeira vez nesse estudo, você também vai ser edificado, você não vai ficar perdido. Eu creio que o Espírito Santo, ele vai ministrar nos nossos corações de uma forma grande, né? Poderosa. E eu quero ler, deixa eu ver qual a imagem que o irmão pôs. Pense essa imagem, mas o irmão pode pôr a outra do tabernáculo primeiro. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí na mão e você abra comigo na carta de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 8. Quase ali no finalzinho da Bíblia, né? Hebreus, capítulo 8. O irmão não precisa colocar o texto aqui na tela, tá? Para não atrapalhar o irmão. E nós vamos ler o capítulo 8 de Hebreus. Eu não sei se você já teve essa oportunidade enquanto vocês vão procurando. Quem aqui já leu Hebreus? Todinho? Não. Levante a mão, quem já leu Hebreus? Pouca gente, tá? Acho que pouca gente, pelo tamanho da nossa igreja. É uma carta, eu considero pequena, tem 13 capítulos, não é isso? Deixa eu confirmar aqui. 13? 13 capítulos apenas. E quando a gente está aqui neste propósito de estudar o tabernáculo, Hebreus, no Novo Testamento, é a carta, é o local onde melhor vai explicar o tabernáculo, onde vai edificar as nossas vidas a referente ao tabernáculo. E no capítulo 8 de Hebreus, no versículo 1, diz assim: ora, o mais importante de tudo que temos afirmado é que sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano, pois todo sumo sacerdote, versículo 3, é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por essa razão, era imprescindível que este sumo sacerdote fizesse a sua oferta pessoal. Entretanto, se ele estivesse na terra, está vendo que ele na minha Bíblia está maiúsculo, na sua também? Se ele, versículo 4, tá? Entretanto, se ele, maiúsculo, Jesus, estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Aqui eu quero só dar uma pausa para os irmãos irem entendendo um pouco, que a gente já tem ministrado aqui desde o início, que o sacerdócio levítico era ministrado por quem? Pela tribo de Levi. E os sacerdotes que adentravam ali naquele tabernáculo propriamente dito, eram os descendentes de Arão, que eram descendentes de Levi, né? Ali também da linhagem de Coate, mas através de uma família que foi separada para serem sacerdotes, e Arão, o sumo sacerdote, né? Então sempre os sacerdotes e o sumo sacerdote descendiam dessa linhagem de Arão, que era irmão de Moisés. Então o versículo 4, olha, para você entender, tá? Vamos ler bem devagar. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote. Por quê? Qual que era a tribo de Jesus? A tribo de Jesus era a tribo de Judá. Obrigado, glória a Deus pela sua vida. Judá. Então Judá era uma das 12 tribos que não era a tribo de Levi, era uma tribo separada. Então, diz o versículo 4, entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Agora o versículo 5 é
recebendo, guarde esta palavra, esse serve num santuário que é a representação e sombra daquele que está nos céus. Vou repetir novamente, tá? Esse serve num santuário que é a representação e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: observai com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Contudo, olha a explicação do versículo 6. Contudo agora, Jesus, esse Jesus é o ele ali do versículo 4, tá? Contudo agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança, da qual ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas, eternas. Então aqui no versículo 6 fala que Jesus, ele recebeu um ministério ainda mais excelente que o ministério dos sacerdotes levíticos. A Bíblia fala que Jesus, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você já leu isso na Bíblia? Está em Hebreus também. Segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ele foi sumo sacerdote do Deus Altíssimo antes que existisse ali os descendentes de Levi. Foi na época de Abraão. Abraão ainda não tinha tido o seu filho Isaac, ainda não tinha tido ali o seu neto Jacó, que ainda não tinha tido os seus bisnetos, né, as 12 tribos de Israel. Então aqui, para a gente entender, o que eu quero frisar mais aqui é o versículo 5, que fala que os sacerdotes levitas, né, os levíticos, eles tinham um santuário na terra. Você leu comigo, que era uma representação, uma sombra daquilo que existe lá no céu. Amém. E o que é uma sombra? Aqui não vai dar para ver muito bem, mas eu olho aqui pro tablado aqui, por esse piso, eu vejo a sombra da minha mão. Então este tabernáculo que nós estamos vendo aqui, que foi construído ali na época de Moisés, ele é uma representação, ele é uma sombra daquilo que Deus mostrou para Moisés e que existe no céu. Amém. Então quero trazer esta palavra nesta noite, esse estudo, trazer este tabernáculo para mais próximo de cada um de nós. Porque eu já disse isso e eu repito para ficar bem gravado. Muitas das coisas que nós fazemos aqui na igreja, os louvores, as palavras, as canções que são entoadas, inclusive hoje quando fala ali do vaso de alabastro, eu quero derramar, fala ali do perfume, que nos remete também ali ao azeite, à unção de Deus que foi instituída por Deus para que fosse construído ou fosse fabricado para ser usado também no tabernáculo. Porque no tabernáculo ele tinha o óleo da unção, ele tinha o cheiro, ele tinha tantas coisas que representam a glória de Deus na minha e na sua vida. Então o intuito desse estudo, eu acho que é tremendo, eu não sei ainda quantas semanas nós vamos ministrar, também não estou com pressa, mas eu quero que enquanto nós formos extraindo ali lições valiosas que o Espírito Santo vai ministrando nos nossos corações, nós vamos ministrar para a igreja. E eu quero trazer isso também para você, meu irmão que está ali atrás, o Anderson, dá um sinalzinho assim com a sua mão, Anderson. Olha lá, meu irmão, minha cara, né? Está um pouco mais bonito, graças a Deus, né? O primeiro saiu mais ou menos, o segundo já saiu melhor, graças a Deus por isso. Mas ele me falou de um pastor, qual que é o nome dele? Pastor Rui. O da Consciência Hebraica. Pastor Silvio, isso mesmo, obrigado. E ele estudou muito tempo com um pastor que ele tinha esta visão de se aprofundar, pastor Miguel, no hebraico. E ele, vendo um dos vídeos dele, é interessante que ele fala que a nossa sociedade, ela está completamente impregnada ou instruída nas filosofias gregas, né? A gente tem até filosofia, a pastora trabalha em escola, sabe disso, temos aulas de filosofia, porque a cultura grega, ela está completamente impregnada na nossa cultura, né? Porque muito da nossa cultura vem ali do Império Romano, né? Nossa nação é uma república
federativa, é isso, né? República Federativa vem lá do Império Romano, que trouxe muitas coisas ali do Império Grego. O Novo Testamento também foi escrito na língua grega. E esse pastor, ele ensina a gente a ter um pensamento hebraico, pegar ali o hebraico, o Antigo Testamento mesmo, e destrinchar ele, trazer ali as verdades, que muitas das vezes nós não percebemos ali na nossa língua portuguesa. Por isso que é importante, né, a gente, você ou eu que tenha a oportunidade de se aprofundar um pouco mais na língua hebraica, trazer estes pensamentos, entender como é que um hebreu antigamente pensava na palavra de Deus. Porque se a gente for ver a profundidade, eu estava até pensando nisso, Anderson, eu não li em nenhum lugar, você me ajuda se eu estiver errado. Você sabia que um judeu, ele não pronuncia o nome de Deus? Né? Quem já estudou um pouquinho de teologia, sabe que eles usam uma frase, um nome escrito tetragrama. Né? O que é um tetragrama? É uma união de 4 vogais, consoantes, desculpa, 4 consoantes, é o Y, o W, o YH, WH, tô certo? Meu irmão, ele... Como? Isso. Só que eu estava pensando nesta palavra, e eu entendi, se eu estiver errado, você pode me corrigir, Anderson, que você conhece essa parte mais do que eu. Quando você tenta pronunciar o nome de Deus, que na língua portuguesa está traduzida como Jeová, ou Javé em algumas traduções mais antigas, né? Jeová, se você tirar as vogais e usar só o tetragrama YHWH, você fala mais ou menos Yaf. É como se você estivesse respirando o nome de Deus. Você consegue entender isso? Será que é coisa da minha cabeça, Anderson? Parece que você está respirando o nome de Deus. É como se você soltasse, porque a vogal te faz você respirar um pouco, né? Para você trazer as palavras, né, para dentro da sua boca. Quando você coloca o A, o E, o I, você dá uma respirada, você engole ali as palavras e solta. Mas quando você fala o nome de Deus ali do tetragrama, você somente solta, é como se fosse o seu respirar, falando o nome de Deus, trazendo aquilo que Deus representa na sua vida. Você consegue entender a profundidade disso? E quando você começa a entender estes significados deste tabernáculo, de tudo que nós já estudamos até agora, e nós aprendemos que isto é uma sombra daquilo que tem lá no céu, que está me aguardando, está te aguardando, para aquele grande dia, quando o Senhor te chamar lá na glória. Você lembra quando nós estudamos sobre a salvação? Você lembra da última aula, que foi a glorificação, que é a salvação eterna? Quando você chegar lá na presença de Deus, você vai ver que tudo isso que nós passamos aqui nessa terra, e eu entendo também que toda a revelação, se você começar em Gênesis, ali com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a revelação que eles tinham da palavra de Deus é diferente do que nós temos hoje, até Apocalipse. Por quê? Preste atenção, a revelação na palavra de Deus, ela é progressiva. Ela foi sendo escrita aos poucos, né? Primeiro Deus deu ali para Moisés o Pentateuco, depois outros profetas foram lá, Josué escreveu o seu livro ali de Josué, depois veio outro, escreveu Ruth, escreveu Reis, escreveu Crônicas, aí vem Davi, escreve grandes partes ali de Salmos, o pastor pregou domingo tremendamente sobre Jó, que possivelmente é o primeiro livro escrito da Bíblia, e os demais profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, todos os demais profetas, a revelação de Deus, ela foi sendo escrita, foi sendo dada de forma progressiva. E no tabernáculo é da mesma forma. Tudo que nós vemos aqui, essas representações, irmão, acho que tem uma imagem que mostra o tabernáculo por dentro, não tem? Se você achar, você pode pôr aqui para a gente também. Essas representações, tudo isso que Deus foi dando ali para Moisés e foi sendo construído, foi uma revelação progressiva que foi sendo dita na palavra de Deus, até chegar em Jesus. Até chegar em Jesus.
Tudo isso que nós estamos vendo aqui, nós já falamos ali sobre o altar de bronze, sobre a pia ali, o lavatório, a mesa dos pães da preposição, o altar do incenso, o candelabro, a tenda, a cortina ali, o véu do templo que separava o lugar santo. Está vendo este lugar aqui? É chamado de lugar santo. E aqui esta cortina, ela é colocada aqui, e aqui ela é chamado de lugar santo dos santos. Então tudo que foi colocado aqui neste tabernáculo é uma revelação progressiva da parte de Deus, para a minha e para a sua vida. E sabe o que o Espírito Santo ministra ao meu coração? Muitas coisas que nós vemos aqui neste tabernáculo, sabe o que precisava? Vê se você consegue me entender. De fogo. O fogo te lembra alguma coisa? Eu estava ministrando isso ontem, o Espírito Santo ele falou ao meu coração. Muitas das vezes nós erramos porque nós deixamos este fogo se apagar. Você já leu Levítico, se não me falha a memória aqui, capítulo 12, versículo 6, que fala que a chama deverá arder continuamente sobre o altar e não deverá se apagar? Você leu comigo e nós estudamos que o candelabro, ele precisava ficar acesa, porque como tinha todas essas cortinas aqui no tabernáculo, lá dentro não entrava nem a luz do sol, para você ter uma noção, e não tinha janelas. Então se este candelabro aqui não estivesse aceso, os sacerdotes, os descendentes de Arão, quando entrassem lá dentro, e você entende que é progressivo também, porque não era todo mundo que entrava aqui. Aliás, aqui dentro só entrava judeus. Se eu, brasileiro, se existisse o Brasil, naquela época, pastor Miguel, pastora Zilda, se eu, brasileiro, quisesse entrar aqui, eu não poderia. Não é isso, Anderson? Não poderia entrar. Era só para os judeus. E era tão progressiva a revelação que somente os sacerdotes e os seus filhos sacerdotes, porque não era todo levita que era sacerdote. Já ficou claro isso, né? Para você, não era todos os levitas. Eles tinham que carregar, transportar, falamos sobre Coate, Merari, mas lá dentro era só os sacerdotes que entravam. Mas não é isso que eu queria falar. O fogo. Eu vejo fogo no altar. Eu vejo fogo no candelabro. Eu vejo fogo no altar de incenso. Aí sobrou a mesa dos pães da preposição. Para você preparar esses pães, você precisa de fogo. E todo sábado, quando esses 12 pães eram colocados, eram trocados ali dentro do altar, era necessário que esses pães estivessem quentes, fogo. Irmãos, muitas das vezes nós erramos na nossa vida por não conhecer as Escrituras. O fogo de Deus que está derramado no teu coração, ele tem que ficar aceso continuamente. Se você está aqui nesta noite por algum motivo, o fogo, a chama do Espírito Santo, o fogo é o Espírito Santo de Deus, se apagou na sua vida, eu te peço nesta noite encarecidamente, se volte para o Senhor e acenda esta chama novamente, porque a chama ela tem que arder no altar e ela não pode se apagar. Tem fogo, irmãos. Para você oferecer o sacrifício aqui é necessário fogo. O fogo tem que queimar. O fogo, eu falei isso, às vezes nós falamos aqui, eu quero ir até o altar do Senhor. O altar do Senhor nós colocamos aqui representativamente este lugar. Eu vou subir no altar para louvar, eu vou subir no altar para pregar. Irmão, o altar no Senhor aqui no Antigo Testamento só vinha para o altar aqui quem trazia o seu sacrifício. Hoje nós não precisamos de um sacrifício com sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o nosso sacrifício maior que foi oferecido, que derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas quando eu falo assim, eu vou me achegar ao altar, eu vou levar o meu sacrifício. Quem que é este sacrifício hoje, igreja? Nós, obrigado irmãos, nós somos o sacrifício.
E o sacrifício que o Senhor deseja de mim não é que o meu sangue seja vertido aqui no altar, não é mais necessário isso, mas o meu sacrifício hoje é um sacrifício de louvor, é um sacrifício de adoração, é um sacrifício de obediência. Sabe quando Jesus fala, olha, aquele que quiser seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Se você quiser entrar por esta porta, saiba que a porta é estreita, não é larga, ela é estreita, mas é o caminho que nos leva para a salvação. Então, meus irmãos, escute esta palavra, que é o que o Espírito Santo está falando para a igreja hoje. Acenda a chama. Acenda a chama do sacrifício que é você novamente. Venha para a igreja com uma nova mentalidade, com um novo olhar, com uma nova adoração. E não precisa de muito para adorar a Deus. Só precisa de uma coisa, vê se você entende. Você lembra quando eu tentei soprar o nome de Deus aqui? O que a Bíblia fala? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo. Você está respirando, meu irmão, adore a Deus, porque é o teu louvor, é o teu sacrifício que vai acender esta chama novamente no altar, que é a sua vida. Talvez você esteja perguntando, por que eu vim fazer nesta igreja hoje? Se eu soubesse que era estudo, eu nem teria entrado naquele lugar. Mas o Senhor fala, eu te trouxe naquele lugar para falar para você que a chama do altar precisa continuar acesa. Se apagou, você vai trabalhar novamente e vai acender esta chama novamente. O candelabro, os 7 pavimentos que se representa a perfeição de Deus. Quando o sacerdote entrava naquele santuário, aqui precisava estar aceso, e de manhã ou à tarde também precisava ser trocada ali as espivetadeiras, limpada ali aqueles bocais, colocado azeite novo, o azeite da unção, o azeite que foi fabricado para este fim, e aceso novamente para que a chama ardesse naquele altar continuamente. Aí tem os pães quentinhos, 12 pães, cada um representa as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Todo sábado era trocado. Aí vem Jesus no Novo Testamento, o nosso sumo sacerdote, aquele que tabernaculou entre nós. Agora eu vou usar um pouquinho hebraico, Anderson. Conhece essa palavra? Tabernaculou, quando a Bíblia fala lá em João capítulo 1, versículo 1, 1 e 2, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele habitou entre nós. No grego é tabernaculou. O que significa a palavra tabernaculou? Tabernáculo. O que significa tabernáculo? A presença de Deus com os homens, a presença de Deus no meio de Israel, a presença de Deus que andava no meio das 12 tribos. Então, quando Jesus andou aqui nesta terra, ele caminhou conosco, ele era o tabernáculo de Deus vivo, andando com as pessoas ali, com os 12 discípulos, com as mulheres, com aquelas multidões. Era o próprio Deus se apresentando aqui nesta terra, caminhando entre nós. Você consegue ver que tremendo? Aí eu chego aqui nos pães. O que Jesus fala no Evangelho de João? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. Você consegue entender como tudo leva para o tabernáculo? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E olha como que a lei muda. O Novo Testamento é uma lei superior que foi feita ali com o sacrifício de Jesus, mas Jesus fala, eu não vim eliminar a lei. Jesus não fala isso, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Jesus veio cumprir todas essas coisas. Aí o sacerdote, ele tinha que trocar este pão todos os sábados.
E este pão só poderia ser comido pelos sacerdotes. Nem os levitas podiam comer, era só Arão e os seus filhos. Tinham que pegar aqueles 12 pães que estavam ali há uma semana e comer ali. Só que Jesus, olha só que tremendo. Me vem à mente agora, pastor, a ceia. Porque na ceia, diz a Bíblia que Jesus, ele pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Por que ele fez isso? Porque a Bíblia fala que nós somos escolhidos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas chega lá em Pedro, não vou me recordar agora o capítulo nem o versículo, também não sou obrigado a decorar a Bíblia inteira, eu sei que está ali, né? A gente não decora, né? Não tem um que decora, mas lá está escrito assim, que nós somos sacerdócio real, não é? Nação santa, povo adquirido por Deus. O que é o sacerdócio real? Você vê que tudo traz, irmãos, preste atenção, pelo amor de Deus, que tudo traz para o tabernáculo. Então quando Jesus ele pega o pão, aquele pão, ele é partido para os seus discípulos, o Senhor traz uma nova realidade, uma nova profundidade na palavra, uma verdade progressiva, que ainda não está completa, porque eu e você ainda não temos a capacidade mental, física ou espiritual, para receber toda a revelação de Deus, do que existe lá no céu, do que nós vamos vivenciar lá na glória. Mas a Bíblia fala que nós seremos transformados todos, tanto os que dormem, os que já morreram, como aqueles que estiverem vivos e forem arrebatados, todos nós seremos transformados, e ali nós vamos ter uma nova progressão, para entender o que é adoração, o que é estar na presença de Deus, sem murmurar, sem choro, sem lágrimas, somente uma adoração sincera e verdadeira, sem pecado, sem nada disso. Mas até lá nós vamos entender que o Senhor, quando Ele parte o pão, Ele fala: agora isso já não está mais restritos ao sacerdote ou ao sumo sacerdote, mas todo aquele que eu chamei, que vem até a mim, pode participar do pão, porque Jesus é este pão vivo que desceu do céu. E pão fala de nutrição. Pão é vida. Pão é alimento. O pão remete ao maná. Você lembra que no deserto eles ficaram 40 anos comendo do maná que desceu dos céus. E eles faziam pães, faziam bolos e se alimentavam. E Jesus fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Você pode se alimentar dele. Aí eu venho na palavra. Os irmãos podem abrir, se quiserem, 1 Samuel capítulo 21. Tem uma passagem interessante, que Davi, quando ele foge de Saul, que Saul queria matar ele vai até o tabernáculo, né, que existia naquela época, o tabernáculo, e ele chega até o sumo sacerdote, os sacerdotes que estavam ali naquele dia, cumprindo os seus ofícios, e o sumo sacerdote, e ele pede pão. Ele fala assim para o sacerdote: olha, você tem 5 pães para me dar? Olha só que interessante. Pega aqui a revelação da palavra de Deus. Tem coisas que você só vai entender na Bíblia entendendo o tabernáculo, tá? Senão você vai ler, você vai ficar meio que... O que será que ele quis dizer com isso, né? Davi, ele era de qual tribo, você lembra? Qual tribo era Davi? Ei, irmão Ney, tá pegando. Judá, tá? Judá. Tem gente que ficou com medo ali de falar. A irmã falou de novo Judá. 2-0 para a irmã ali, tá? Judá. E quando ele chega para o sumo sacerdote, ele fala: você não tem 5 pães? Eu tive que sair correndo, até mentiu, né? O rei Saul me deu ali uma direção, uma missão, e eu não tive tempo de pegar nada. Você tem 5 pães para me dar? O sacerdote ficou com medo de Davi. Porque Davi, apesar de não ser rei ainda naquela época, ele foi ser rei anos depois, ele tinha um respeito de todo o povo. Então diz que o sacerdote chegou tremendo. 1 Samuel capítulo 21.
E ele fala, olha, eu não tenho nada, eu só tenho os pães da proposição, né? Preposição é português, tá? Da proposição, ou para ficar mais fácil, pães da presença. Você consegue falar comigo? Presença. Pães da presença. Vocês estão com sono, né? Estão cansados, né? Pães da presença. Obrigado, irmã. Isso aí. Pães da presença. Então, quando Davi chega para o sumo sacerdote ali, e ele fala, eu só tenho os pães da presença, mas se vocês, seus homens, não tiverem tido relações com mulheres, olha o sacerdote abrindo uma brecha ali, porque aqui, quem que poderia comer desses pães? Sacerdote e o sumo sacerdote, não é? A gente tem aprendido, tá claro isso para vocês, né? Davi, ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Lembra, ele nasceu em Belém. Qual cidade Jesus nasceu? Belém. Jesus era da descendência de quem? De Davi. Davi era da cidade de Belém, que era da tribo de Judá. Acho que agora vocês não esquecem mais, né? Então, o sacerdote, o que ele faz ali com medo? Ele pega aqueles pães, ele pega a espada de Golias, que estava guardada ali como um troféu, entrega para Davi, e ele entrega os 12 pães para Davi. Só que, no Novo Testamento, Jesus fala que Davi, né, ele comeu dos pães. Davi, ele tinha tanta comunhão com Deus. Eu falo para a irmã Chile que gosta disso, eu gosto das exceções na Bíblia, né? Eu gosto quando tem essas exceções. Não sei se a pastora estava aqui no dia que eu falei de Samuel. Que Samuel, ele dormia de frente à arca. E ele dormia de frente à arca porque ele não podia deixar a lâmpada do candelabro, pastora, se apagar. Só que Samuel, ele não era descendente do sacerdote, ele era um levita, ele era da tribo de Levi, mas ele não era da descendência de Arão. Só que ele estava dormindo, irmão, pertinho da arca e não morreu. Uzá só encostou a mão na máquina da arca e morreu. E lá em Números capítulo 4, Deus fala para Arão, fala, olha, cuide bem dos coatitas, descendentes de Levi, porque eles são encarregados de transportar todos esses utensílios. Mas eles não podem olhar para nenhum deles. Cubra todos, eles vão transportar no ombro, tudo tampadinho, eles não podem nem olhar. Só que Samuel, 1 Samuel capítulo 3, diz que Samuel estava aqui, dormindo, porque ele não podia deixar a lâmpada de Deus se apagar. E por que ele não podia deixar a lâmpada de Deus se apagar? Quem que deveria estar aqui? O sacerdote que já era velhinho, avançado de idade, cego, e os seus filhos. Só que aonde estavam os filhos de Eli? Se prostituindo, roubando dinheiro do povo, fazendo coisas horríveis. Filhos do sumo sacerdote. A obra de Deus, ela não para, irmão. Se eu não fazer, se eu estiver errado, todo torto, Deus vai colocar outro no meu lugar. A obra de Deus não para, porque Deus levanta. E Deus levantou o pequeno Samuel para cuidar deste ofício. Tremendo isso, né, pastora? Olha como a Bíblia é clara. Então Davi comeu dos pães. E o rei Saul estava encolorizado. E tinha um homem ali, um idumeu que era servo de Saul, que revelou que o sumo sacerdote ajudou Davi. Deu os pães para Davi. Sabe o que o rei Saul fez com o sumo sacerdote? 70 ou foi 81 homens, eu não lembro agora, 70 homens sacerdotes. Matou todos eles. Triste, né? Um rei louco que perdeu a unção de Deus, que estava perseguindo um jovem promissor, que tinha a unção de Deus e tinha um coração voltado para Deus. Aí eu pego um gancho, os irmãos me perdoem de eu não estar abrindo muito, porque hoje eu tenho que transmitir para os irmãos. Sabe quando eu tentei respirar o nome de Deus? Eu acho que os pregadores são dessa forma. Eles têm que respirar aquilo que Deus está colocando dentro do coração, a unção de Deus. Não deixa a chama de Deus apagar na sua vida, não deixa, meu irmão. Então quando eu chego aqui, eu entendo
como que as coisas de Deus eram feitas com ordem e decência. E você acha que hoje é diferente? Você acha que a obra de Deus ela pode ser feita de qualquer maneira? Hoje nós temos uma revelação muito maior da palavra de Deus. Mas a verdade é que muitas das vezes eu peco por não conhecer as Escrituras. O povo do Antigo Testamento, meus irmãos, posso dar um puxão de orelha em vocês? Um puxão de orelha santo? O povo do Antigo Testamento ainda tinha uma desculpa quando Oséias fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque para você conseguir uma cópia da Torá, era muito difícil. Era caro, você escrevia a Bíblia à mão. Imagina você um escriba, sabe o que é um escriba? Eles escreviam a lei. E ele está lá em Gênesis. Imagina que ele chega ali, ele escreve o livro de Gênesis, por exemplo, ele chega lá no capítulo 40, ele erra uma palavra. Perdeu tudo. Porque a palavra de Deus é perfeita, não podia ter erros. Começava de novo. Então, para alguém conseguir uma cópia da Bíblia, imagine isso até Malaquias. Era muito difícil. Agora hoje, meus irmãos, eu tenho a Bíblia na minha mão, eu tenho a Bíblia no meu celular. E sabe o que eu faço com a minha Bíblia? Às vezes eu deixo ela ajuntando poeira. Aí eu faço uma pergunta simples: qual que era a descendência de Jesus? A gente não sabe responder. A gente não conhece a Bíblia, a gente não conhece a palavra. Isso é triste, porque era para a gente estar voando. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia. E a verdade é que muitas das vezes eu não sou uma águia, eu sou uma galinha que só está olhando para o chão. Aliás, eu sou uma águia pensando que sou uma galinha. Eu sou uma águia que eu posso voar até as nuvens, e eu fico com a minha cabeça ali na terra, buscando aqueles grãozinhos, e a revelação de Deus está aqui na minha frente, no meu rosto, no meu alcance, e eu pego essa Bíblia e eu jogo ela de lado, e eu não quero aprender a palavra de Deus. Misericórdia! Irmãos, acende a chama do Senhor na sua vida e não deixa ela se apagar de jeito nenhum. Eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, qual é a tua reclamação, mas eu quero dizer para você que Deus não muda, Ele é o mesmo, imutável, e aquela comunhão que Ele tinha com você no princípio, Ele quer ter hoje mais ainda. Porque quanto mais eu conheço a palavra, não o conhecimento em si, não é só a letra, entenda isso, é a unção do Espírito Santo que tem que queimar na minha vida, no meu coração. Porque se algo estiver atrapalhando a minha comunhão com Deus, a minha adoração, eu preciso quebrar isso nesta noite e falar: Senhor, eu quero o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Sabe, quando eu tentei respirar o nome de Deus, tem que vir de dentro, é da sua alma, é do seu coração. Então Davi não poderia comer esses pães, por mais que ele tivesse com fome. Mas o Senhor perdoou ele, sabe por quê? Porque lá na frente, ele vai construir o tabernáculo de Davi. Nós lemos isso, né, pastor? Amós 9, 10 e 11, se não me falha a memória, que o Senhor fala: eu restaurarei o tabernáculo de Davi. E sabe o que era o tabernáculo de Davi, irmãos? Está vendo esse muro aqui? Saiu fora. O altar do sacrifício ainda tinha. Essa parte aqui, ó, saiu fora. Sabe o que tinha? Era uma tenda com a arca da aliança no meio. Tô certo, Anderson? Esse era o tabernáculo de Davi.
E sabe qual que era a diferença do tabernáculo de Davi, que diz lá em Amós, no capítulo 9, versículo 10 e 11, se eu não estiver errado, diz que o Senhor vai restaurar o tabernáculo de Davi, e vai trazer os gentios, os edomitas, e os demais povos das nações que o Senhor chamou pelo nome. Quem são estes povos das demais nações que o Senhor chamou? É eu, é você. É para você chegar na presença de Deus, meu irmão, e adorar todos os dias da sua vida. É para você parar de dar desculpa e falar: hoje eu não quero mais, eu não vou mais, eu vou chegar para o pastor, eu vou largar tudo, não aguento, a luta está grande, tá. Não, irmãos, pare, eu vou louvar a Deus, mesmo se eu perder as minhas pernas, se eu perder as minhas mãos, enquanto eu tiver um fôlego de vida. Não é para o pastor, mas é para Deus. Eu quero adorar o Senhor meu Deus, em espírito e em verdade. O fogo. Aí eu chego aqui, neste pequeno móvel, que é chamado de altar do incenso. Está lá em Êxodo capítulo 30, se você quiser abrir, já no versículo 1 começa a falar do altar de incenso. E este altar de incenso, meu irmão, era colocado aqui, de frente à arca, só que aqui não era aberto. Os irmãos entenderam que tinha uma cortina aqui? Como é que a gente canta? E o véu que separava já não separa mais. Então, meus irmãos, este altar de incenso era algo fantástico também. Porque Deus, Ele colocava perfume no culto. Você sabia disso? Este altar de incenso, se você leu no capítulo 30, diz que tinha algumas especiarias que o Senhor colocava ali, moía. E aqui neste altar de incenso, alguém pegava ali uma labareda de fogo, né? Um foguinho ali do altar, levava até o altar do incenso e queimava. E quando queimava aquele incenso, aquele cheiro subia como um aroma agradável ao Senhor. Tem até um salmo, não vou me lembrar agora qual que é o salmo, 140, 142, que diz que a nossa oração suba até a Ti, ó Deus, como um incenso suave. Você já leu isso na palavra? Este incenso representa este altar do incenso. E queimava. Só que eu chego no final do capítulo 30 de Êxodo, Deus dá instrução para Moisés, fala assim: olha, vocês não vão fabricar este incenso para levar para casa, é desta forma. Vocês não vão fazer uma cópia aí ou usar esse incenso na sua casa. Este incenso é exclusivo para ser usada de frente à arca da aliança. E quando queimava aquele incenso, o sacerdote ficava ali atrás do véu, intercedendo pelo povo, orando, fazendo ali o seu trabalho, aquele cheiro subia. Nós somos um aroma de Cristo também. Porque diz lá, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Já leu isso na Bíblia? E é bom, meu irmão, você estar ao lado de uma pessoa que cheira Cristo. Você estava aqui na festa da família? Quem estava aqui na festa da família? Bastante gente. Quando eu falei do olhar, vocês lembram disso? Lógico, eu falei das personalidades, mas se aplica para a igreja também. Você percebe que uma pessoa tem vida quando você consegue olhar dentro dos olhos dela. Aí me vem a palavra de Jesus também. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então o altar do incenso, na Bíblia Sagrada, representa oração, intercessão. E uma igreja que não ora, uma igreja que não busca, ela está fadada ao fracasso. Uma igreja que não se consagra, que não se coloca na presença de Deus, está fadada ao fracasso.
E nós hoje, graças a Deus, nós temos até culto de oração. Uma coisa que não precisava nem ter, pastora. Porque a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Mas a verdade é que se nós ficarmos dentro de casa, desculpa, irmão, se nós ficarmos dentro de casa, nós esquecemos de orar, nós esquecemos de ler a Bíblia. Esquecemos não é a palavra. Somos negligentes. Porque nós arrumamos tempo para o WhatsApp, nós arrumamos tempo para o TikTok, para o Facebook, nós arrumamos tempo para tantas coisas. Mas arrumar um tempo para colocar os joelhos no chão e clamar ao Senhor, nós nos sentimos fracos. E sabe por que nós nos sentimos fracos? Estou aqui ainda no altar do incenso. Porque nós deixamos coisas entrar nas nossas vidas. Obrigado, minha irmã. Foi tremendo isso. Distrações. Eu estava conversando com um amigo hoje. Meu irmão, daqui a pouco vai ser difícil porque nós não vamos pensar mais. Com esse negócio de inteligência artificial, agora você não precisa pensar mais. Você pergunta, ele responde, o seu cérebro vai engessando porque você tem tudo ali. Me explica o que é tal coisa, o que é altar de incenso. A inteligência vai te explicar o que é. Mas é diferente você pegar a Bíblia na sua casa e falar assim, Senhor, agora eu quero ter um particular contigo. Eu lembro e eu preciso voltar a esse tempo. Porque melhor é o fim do que o começo. Não adianta você começar bem e terminar mal. É melhor você começar mal e terminar bem do que o contrário, porque o melhor é o fim das coisas do que o começo. E eu lembro quando eu me converti e eu lia os evangelhos, principalmente Mateus, e as primeiras vezes que eu lia, eu lembro que as minhas lágrimas ficavam ali na Bíblia. Quando eu vi o sacrifício de Jesus e eu entendia que aquilo que Jesus passou por mim, as minhas lágrimas corriam na palavra de Deus. E hoje a gente não chora mais na presença de Deus, a gente não se derrama mais. Há uma dureza nos corações que o Senhor precisa tratar e Ele quer tratar. O Espírito Santo, Ele quer amolecer os nossos corações, tirar o coração de pedra e transformar num coração de carne. Porque tudo isso daqui é para mim, tudo é para mim, tudo é para mim. De Gênesis a Apocalipse você vê o sacrifício desde Caim e Abel. O sacrifício já era oferecido no altar. Abraão, antes do tabernáculo, ele oferecia sacrifícios no altar. Jó, antes do tabernáculo, ele já oferecia sacrifícios no altar. Abraão, Isaac e Jacó, todos eles ofereciam sacrifícios no altar. Por quê? Porque já apontava lá para frente, a revelação progressiva já era Jesus. Só que eu tenho que entender outra coisa. Eu vou falar disso agora que o Espírito Santo está falando ao meu coração. Está vendo essas vestes limpinhas? Sem nenhuma mancha? Significa pureza. Santidade ao Senhor. E aqui na testa dele, ele tinha que colocar uma placa de ouro, não vai dar para ver aqui, acho que nem tem aqui nesse desenho, mas tinha uma placa de ouro escrito, no sumo sacerdote só, tá? Santidade ao Senhor. Por que isso? Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Cada componente dessas vestes, mas eu quero ficar aqui na pureza. Quando o Senhor fala assim, você lembra lá em Josué, nos primeiros capítulos, antes de seguir para Jericó, que o Senhor fala, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Essa santificação para o sacerdote, colocar essa roupa pela primeira vez, ele teve que se despir das suas vestes velhas, ele teve que tomar um banho, ficar limpinho, colocou as vestes e Moisés... Sheila, a gente conversou até sobre isso no domingo passado. Moisés veio com azeite da unção.
Só para representar, tá, igreja? Moisés veio com azeite da unção, neste sumo sacerdote e nos seus filhos também, e derramou o azeite sobre a cabeça dele. Mas as vestes dele não estavam sujas, as roupas não estavam amarrotadas, o seu corpo não estava sujo, mas ele estava limpo, purificado, porque para a gente estar na presença de Deus é da mesma forma, nós temos que estar limpos e purificados. Pode voltar na imagem anterior, irmão, do tabernáculo. E essa santificação que a Bíblia diz, ela tem que ser diária. Repita comigo, igreja, agora forte. Diária. Dá para ficar melhor, fala de novo. Diária. Porque, eu vou falar de novo, tá? Eu sei que os irmãos dão risada, mas o banho de ontem não serve para o banho de hoje. Tem que tomar banho de novo. Você entendeu? O banho de ontem não serve para hoje. A santificação, ela é da mesma forma. Ela é um processo contínuo. E eu tenho que saber qual que é o meu lugar na presença de Deus. Você já leu na Bíblia que cada um de nós somos parte de um corpo, né? Que se o pé disser para a orelha, por que eu não sou orelha? A orelha disser para o pé, por que eu não sou pé? Se a mão falar para o olho, por que eu não sou olho? Ou o nariz falar para a boca, por que eu não sou boca? Já leu isso? 1 Coríntios 13, 14, não lembro agora. Não sou obrigado a conhecer a Bíblia toda também. Mas, por que eu estou falando isso? Porque cada um de nós temos que saber qual que é o nosso propósito aqui na terra. Você já perguntou para Deus por que Ele te escolheu? Já obteve a resposta? Pode falar, pastor. Boa resposta, pastor. Por que eu estou falando isso? Olha só, preste atenção aqui no incenso, tá? Olha como você entende a Bíblia melhor quando você entende o tabernáculo. Se você abrir a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 26, você pode abrir, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, tá? A gente está aqui na liberdade. 2 Crônicas, capítulo 26, eu não lembro o versículo, ali na metade do capítulo 26, fala do rei Uzias. Quem já ouviu falar sobre o rei Uzias? Levante a mão. Rei Uzias. A Bíblia fala que o rei Uzias, ele era um homem justo. Ele era um bom rei. Quando você lê Reis e Crônicas, quando começa um novo reinado, uma das primeiras frases que formam ali a vida daquele rei, um resumo que Deus dá para aquele rei é: e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou quando o rei era mau, diz, e ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, tá? Mas quando eu chego no capítulo 26, versículo 1 e 2 de 2 Crônicas, tá, presbítero? Diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, o rei Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que ele construiu vários maquinários de guerra, que era algo revolucionário para a época. Diz, pastor Miguel, que ele construiu uma arma que atirava muitas flechas. E diz também que ele construía catapultas que lançava grandes quantidades de pedra, que não existia na época. Era algo inovador. E o que aconteceu? A fama de Uzias cresceu demais. Ele ficou famoso. Ele cresceu, os reis da terra homenageavam Uzias porque ele era um homem de Deus e ele vencia todas as batalhas. Só que aí tem um subtítulo na Bíblia que diz o orgulho de Uzias. Está aí, né, no capítulo 26. Estou certo, né, presbítero? Obrigado. Tenho medo de falar aqui, não está no lugar certo. Mas diz qual que foi o pecado de Uzias. Olha para você entender. O que Uzias fez, pastor Miguel? Ele foi até este lugar que nós estamos lendo aqui, o altar do incenso. E o rei Uzias quis queimar incenso. Os irmãos já estão entendendo, pastor. Glória a Deus. Não podia. Ele era rei.
Ele era a pessoa mais importante da nação? Sim, mas ele não era da tribo de Levi. E diz a Bíblia que o sacerdote, na época, não me lembro o nome dele agora, se os irmãos souberem pode falar, ele se opôs ao rei Uzias e falou: rei Uzias, o senhor não pode fazer isso, rei. Azarias, obrigado, irmão. O sumo sacerdote Azarias, com, se não me falha a memória, 81 homens se puseram diante de Uzias. 80 homens, né? Se puseram ali, 80 sacerdotes diante do rei e falou: rei, você não pode fazer isso. Você não é da tribo de Levi, você não é, aliás, nem se você fosse, você não é da tribo sacerdotal. Você não pode oferecer incenso. Nem na minha casa, nem na sua casa você poderia oferecer este incenso, era exclusivo do tabernáculo. E diz a Bíblia que ele se encolerizou, ele ficou com raiva. Ele pensou assim: eu sou o rei. Como é que você vai falar não para um rei? O sumo sacerdote tinha que ser cheio da unção também. E diz que ele foi para oferecer, ele não estava ligando porque os sumos sacerdotes estavam falando. E diz que a hora que ele foi para oferecer o incensário, você percebe que tudo está no coração também? Porque Samuelzinho, ele teve uma atitude semelhante. Mas o coração dele não era um coração de orgulho. Porque o que fez Uzias pecar, mesmo sendo um homem de Deus, conhecedor da palavra, era o orgulho. E diz que quando ele foi se aproximando, não era o tabernáculo aqui de Moisés, mas era o templo de Salomão. Que é uma outra grandiosidade, um templo suntuoso. Mas a dinâmica do templo de Salomão era a mesma, era só maior, era mais luxuoso, tinha muito mais ouro, muito mais utensílios. O tabernáculo, aqui o candelabro, se não me engano, eram 4, eram 6 de cada lado, era coisas muito maior. Mas a função era a mesma. O altar do incenso ficava de frente à arca e havia o véu do templo, o véu que separava. E quando o rei Uzias, ele vai para queimar o incenso, que ele estava ali com o seu gravetinho, tirado do altar para queimar o incenso, que ele vai andando aqui com o varetinho pegando fogo ali, com o tição tirado do fogo, ele vai lá para queimar o incenso, e ele quer passar pelos sacerdotes. A sua testa começa a apresentar uma lepra muito forte. E o sacerdote fala: sai daqui, rei, porque você já não tem mais a glória de Deus sobre a sua vida. Ele percebeu que estava leproso, ele sai correndo também. Por quê? Porque quis colocar a sua mão, quis colocar o seu nariz, ou quis fazer algo que Deus pediu para ele não fazer. Sabe que às vezes nós erramos? Ao contrário de Uzias. Nós temos um chamado. Vê se você consegue entender. Nós temos um chamado. Deus manda a gente fazer, exercer aquele ofício, e nós não fazemos. E tem gente que já tem muito e quer mais. E sabe qual é o problema do homem quando ele tem muito? É deixar o orgulho entrar no seu coração e tomar conta da sua vida. Porque o dia que eu chegar aqui e eu começar a me achar que eu sou melhor do que vocês, meu irmão, ai de mim. Se eu receber os elogios que eu escuto, graças a Deus, elogios bons, e eu deixar esses elogios entrar no meu coração e eu falar: eu sou o cara, acabou. E cabode, acabou a unção. E você percebe quando você está na unção. Você percebe quando você está na unção louvando. Você percebe quando você está na unção pregando. Então, meu irmão, eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei para que Deus te chamou. Mas uma coisa eu tenho certeza e certeza absoluta, absolutíssima, que o Senhor te chamou para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então pegue
todos esses ensinamentos, ainda tem coisas, tá? Eu não sei se vou acabar na próxima ou no outro, pastor, me perdoe. Mas eu vou continuar aqui, de onde o Senhor está ministrando ao meu coração. E eu encerro aqui, no altar do incenso. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida no pão? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Como é que está o fogo, obrigado meu irmão, o fogo do Espírito Santo na sua vida? Está apagando, irmãos? Apagou? O Senhor te dá uma nova oportunidade hoje, o Senhor fala nesta igreja. O Senhor fala com você que está ouvindo a gente aqui também pela internet, vai ouvir daqui uns dias. Hoje é dia 24 de outubro de 2024, mas se você ouvir alguns dias depois, saiba que o Senhor está falando para você: acenda a chama, cuida da tua oração, se alimenta da presença de Deus. Tem pessoas dentro da igreja que estão morrendo por inanição alimentar, não tem conseguido mais se alimentar da presença de Deus, porque algo tem entrado no seu coração e tem drenado a tua força, tem drenado a tua energia, mas o Senhor quer fazer uma grande obra neste lugar, uma grande obra nas nossas vidas. Ele quer nos encher com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, línguas repartidas como de fogo. O Senhor quer descer a unção, quer derramar o azeite santo sobre a minha vida e sobre a sua vida, e levantar esta igreja com autoridade e poder nesta terra. Uma igreja que pode não ser numerosa, a mais numerosa, mas uma igreja que está alicerçada na palavra, que vive a palavra, que conhece a palavra, que entende a palavra. Deixa a unção de Deus te pegar, meu irmão. Talvez não te pegue hoje através desta palavra que eu estou ministrando, mas domingo o pastor ou outro irmão vai pegar. Deixa a palavra de Deus te pegar, deixa a unção de Deus trabalhar na sua vida. Deus não quer te ver caído, prostrado, mas Ele quer te ver de pé. Se coloque de pé nesse instante. Uma horinha, irmãos, de estudo, tá bom para vocês? Me perdoe não ter aberto, mas eu tinha que falar. Eu tinha que falar aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração, e eu espero que o recado tenha sido dado. Não morra, mas viva o novo de Deus. O Senhor tem coisa grande nesta igreja. O Senhor tem coisa grande no nosso ministério. Mas precisamos nos posicionar. Não pegue sua Bíblia de domingo quando o pastor pregar, não. Pegue na sua casa, irmão. Por favor, estude a palavra. Ore a Deus, busque a presença de Deus, louve. O Senhor fala para mim: cadê aqueles louvores que você colocava no seu carro? Cadê aqueles louvores que você colocava no seu celular? E você tem trocado os meus louvores por músicas, achando que esse ou aquele cantor secular vai edificar a sua vida. Não vai. Oh, Deus maravilhoso e santo, irmãos, acenda de novo o incensário na sua vida e deixa a chama queimar. Eu quero ver coach, eu quero ver palavra motivacional. Não, irmão, é a palavra, é a Bíblia. Aqueles que falam que esta palavra está com seus dias contados, que o Brasil vai entrar ali num momento de crise espiritual, vai cair por terra em nome de Jesus, porque Deus vai levantar, continua levantando verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Avivamento, meu irmão, não espere só pelo seu pastor, ou pelo seu líder, ou pelos levitas, não. O avivamento tem que começar agora, no teu coração. É você e Deus. Avivamento é uma recalculando rota, é você voltando para aquilo que Deus tem para você. Pai, obrigado, Deus.
Oh Senhor, sonda os nossos corações, ó Deus, nesse instante, Pai. Oh Deus, porque eu sei o quanto nós temos falhado, Deus. O quanto nós temos negligenciado a Tua palavra, a oração. O quanto, Senhor Deus, nós temos fracassado, Senhor. Deixando de Te buscar e recebido distrações, Senhor. Coisas que têm entrado e têm tomado o lugar da Tua palavra nos nossos corações. Mas hoje o Teu Espírito Santo falou ao meu coração, e eu creio que falou no coração da Tua igreja também, que nós precisamos deixar o altar, que é o nosso coração aceso, a nossa mente acesa, a nossa vida acesa, Senhor Deus, pela Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Deus. Perdoa, Deus, as nossas incredulidades, Deus. Perdoa, Deus, a nossa fraqueza, Deus, porque muitas das vezes os nossos olhos contemplam coisas que não era para contemplar, os nossos ouvidos escutam coisas que não eram para escutar. Oh Deus, eu olho para o tabernáculo e eu começo a ver que todos os meus sentidos eram usados naquele tabernáculo, porque quando eu entrava, o sumo sacerdote entrava lá dentro, ele enxergava porque a luz estava acesa. Oh Deus amado, ele sentia o perfume ali do incensário, porque a chama estava acesa. O sacerdote tocava nos pães quentinhos e sentia ali o tato, porque foi aquecido no fogo, oh Deus. Eu não sei, Deus, o que tem tirado a paz da Tua igreja, o que tem levado a Tua igreja para outras distrações. Mas que nesta noite, meu Pai amado, o Teu Espírito Santo, nem que seja aquele gravetinho, Senhor Deus, que era tirado daquele altar para levar até o incensário uma pequena chama, Deus. É isso que eu te peço, ó Pai amado, uma pequena chama, porque eu sei que nós ainda não estamos preparados para receber uma chama grandiosa. Nós precisamos nos preparar, Deus. Lábios impuros, como o profeta Isaías, Senhor, ele fala, os meus lábios são impuros. O Senhor tocou com aquela chama, mandou o Teu anjo tocar naqueles lábios impuros. Senhor, toca nos nossos lábios também, para que possamos, Senhor Deus, estar na Tua presença, Senhor. Não olhando mais a dificuldade. Se o Senhor fizer, é Deus. Se o Senhor não fizer, glória a Deus. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor levar, o Senhor é Deus. Se o Senhor der, se o Senhor tirar, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu quero, Senhor, esse é o desejo do meu coração para a Tua igreja. Eu encerro esta oração também. Que aquela tribo de Levi não tinha herança na terra, carnal, terrena, mas eles tinham a maior das heranças, aleluia, porque diz a Tua palavra que o Senhor era a herança deles, ao ponto de Asaf dizer lá no Salmo 73, a quem tenho eu no céu além de Ti, e na terra não há quem eu almeje mais, a não ser o Senhor. Que o nosso coração esteja desta forma, Deus, porque o Senhor é o que nos basta, a Tua graça nos basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, na minha fraqueza. Pai, eu pego a minha fraqueza, oh Deus, eu pego a minha fraqueza e eu coloco diante de Ti, e eu peço que os meus irmãos façam da mesma forma. Pegue as suas fraquezas e coloque diante de Deus e fala, Senhor, eis eu aqui, sou fraco, sou pecador, sou tantas coisas ruins, como diz o pastor, o pior de todos. Mas eu quero Te amar do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, porque o Senhor é tudo para nós, é a nossa herança. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.
pastor. Paz seja convosco. Sente-vos, já vou encerrar. Bom, se eu tenho que